Decidi nunca mais voltar a visitar essa bruxa e me esquecer do DNA de seu marido. Estar separada de meu corpo não foi algo tão funesto, mas me levou a pensar quanto desfrutava de certas coisas, como dançar, ou inclusive comer. Tinha me apegado muito a este corpo e a minha vida na Terra com os Lulus. O tempo que estive fora de meu corpo me fez querer muito mais a Terra. Também aprendi a não confiar em ninguém, exceto em mim mesma. Decidi estender meus templos do amor à Índia Meridional, onde me tinham dado territórios que ninguém mais queria. Às bordas do rio Indo construí as cidades Mohenjo-Daro e Harappa. 8. Os templos do amor. A desembocadura do rio Indo era o centro de comércio do oeste naquela época. Pus todo o meu empenho e os meios divinos para criar negócios e comércio entre a Suméria, Babilônia e Egito e o Vale do Indo. Eu gosto dos tesouros da terra e tenho a habilidade para os negócios. Sou uma comerciante inata. Meus templos eram escritórios de intercâmbio que serviam como lugares de troca e negócios com vários produtos, assim como de salões de aprendizagem e adoração. Convidei a minha mãe, Ningal, para que me ajudasse a desenhar e construir os templos. Ela tem uma paixão pela arquitetura e trouxe consigo a sua boa amiga, Maya, a arquiteta mais famosa de nosso tempo, para planejar Mohenjo-Daro e Harappa. Maya já tinha desenhado outros templos na Suméria, mas nós três queríamos superar as criações anteriores. Nós três construímos umas estruturas tão formosas e valiosas que Anu e Antu vieram as admirar. Eu sempre apreciei o lápis lazuli. Seus azuis profundos realçam muito bem os tons de minha pele, mas não havia suficiente para construir todos os templos. Por isso pedi em que desenvolvesse um substituto em seus laboratórios. Em pouco tempo tinha mais que suficiente lápis, e cobri os pisos dos templos, as colunas e as telhas do teto com um novo lápis falso, que era meu presente de Enki. O mármore e o ouro se mesclaram elegantemente, com turquesa, malaquita e lápis em ritmos geométricos. Também convidei a Tara para que me ajudasse nos templos. Tara é a esposa de meu amigo Matali, o piloto de Enki. Matali não agrada muito bem a minha família. Suponho que nos conheceu como deuses há muito tempo. Ele prefere confiar no povo da serpente e por isso se casou com a Tara, sua bela princesa da raça serpente. A linhagem da Tara é a mais antiga no planeta Terra. Matali diz que o povo da serpente é muito mais sábio que de Nibiru. Ele me contou histórias fabulosas de seu reino que está nas profundezas do planeta. Diz que trabalham com frequências que nós não entendemos. A aquisição do poder material não lhes interessa. O que compreendi foi que Tara era a melhor bailarina que eu tinha visto. Eu sabia que o seu estilo de balé atrairia os mercadores de todo este a meus templos. Ela seria uma pessoa muito útil, de modo que a convidei a treinar as bailarinas de meu templo. Tara é uma formosa mulher de pele cremosa verde pálida e olhos escuros doces de amêndoa que piscam como estrelas no céu noturno. Colares de pérolas negras e bolinhas de ouro cobriam seus firmes peitos nus. Minha amiga Tara me ajudou a instaurar uma cultura grandiosa e florescente. Também convidei a Ninhursag. Ela estava dedicada completamente a administrar a cura a seus queridos Lolus na pirâmide. Seu amor e sua compaixão por todos os seres viventes a converteram em nossa médica mais brilhante. Tinha um grupo de enfermeiras maravilhosas que lhe ajudavam, mas eu sabia que ela estava muito sozinha. Passava muito tempo com seu filho Ninurta, o que não era bom para nenhum dos dois. Conhecem o tipo de mãe que mexerica sem cessar com seu filho sobre o resto da família? Bom, assim era minha Nin. Eu queria que Ninhursag fundasse o que vocês chamam de hospitais, mas nós vemos sua medicina moderna como algo absolutamente barbárico. Nós usamos formas de pensamento e frequências, não drogas ou bisturis. Ser a única matriarca solteira na Terra estava saindo caro a Nin, e eu a queria muito. Estava envelhecendo um pouco, mas ela sempre o negava. Nin se apresentava mais competente e fresca que nunca, mas eu sabia a verdade. Eu mesma me sentia um pouco só e via com quanto coragem ela seguia adiante. Ao observar a vida de Ninhursag, junto com minhas próprias experiências, comecei a sentir compreensão pela mulher. À medida que o tempo passava na Terra, os homens de minha família se tornavam mais e mais dominantes. Era como se a mesma atmosfera deste planeta remoto nos estivesse afetando a todos. Nas Pleiades a mulher é respeitada como símbolo da grande deusa e é tratada com consideração. Nossa lei proíbe estritamente golpear ou violar a uma mulher. As frequências fronteiriças da Terra aparentemente produziram um giro desta tradição. Nossos homens estavam adotando uma atitude diferente com a mulher. Os filhos de Enki, guiados por Marduk,
Inventaram leis que proibiam às mulheres certas liberdades em seus territórios. É óbvio que eu estava zangada e transtornada por essas leis tão ridículas. Então, em minhas terras, eu enfatizava o fortalecimento e a melhora da energia feminina. Decidi ensinar aos Lulus alguns dos mistérios pleiadenses. Quando nem eu sabia em que criaram os Lulus, deixaram alguns componentes chaves inativos. Embora os Lulus e todos os humanos nascidos deles, incluindo os habitantes da Terra hoje, possuem nossos genes, alguns destes não funcionam, porque tinham sido desconectados de propósito. Aos Lulus foi ensinado a chamar a minha família de divina, mas nós escassamente o fomos. Os filhos de Anu são os adolescentes eternos, e palavras como ambiciosos nos descreveriam com mais precisão. Intencionalmente tínhamos deixado os códigos genéticos de nossa raça trabalhadora parcialmente funcionando para que fossem mais dóceis. Eu sabia que não podia interferir no funcionamento do DNA dos Lulus, mas ninguém podia evitar que lhes ensinasse certos segredos. E como o pensamento cria realidade, eu esperava que algumas de minhas sacerdotisas e sacerdotes pudessem acender os genes divinos que estão presentes em todos os Lulus e fomentar deste modo sua evolução latente por meio da secreção hormonal. Na época atual o Sankhya é tudo o que fica da sabedoria pleiadense. Sankhya é uma palavra sânscrita que significa enumerar. O conceito Sankhya sugere que a matéria está organizada a partir de dois componentes primários, consciência e energia que interagem para criar o universo. É o pensamento focado conscientemente no que move as frequências da energia para que se convertam a si mesmos no teatro de todos os mundos infinitos e inumeráveis. Os físicos em seu tempo presente se estão aproximando deste entendimento, mas os falta um componente e esse é o amor. Não a classe de amor que experimentaram como humanos, um pouco limitado e impossível de predizer traço, a não ser o amor como uma força primária. A um cientista contemporâneo nunca lhe ocorreria medir um estado de consciência como amor, mas esse é o segredo. O amor é a peça que falta em todas as teorias de campo unificado. O amor do primeiro Criador é a causa principal deste universo e de todas as outras realidades dimensionais que existem. Não dizem seus professores que o amor é a maior de todas as virtudes. Não obstante, é muito simples, muito óbvio para a maioria das pessoas. De modo que ensinei este Sankhya em meus templos. Ensinei a minhas garotas e alguns dos homens que queriam aprender a usar suas formosas mentes e corpos para trazer esta força, a força do amor divino, à Terra, a nossas cidades, nossos campos e a nossos filhos. Foi uma época maravilhosa para todos nós. Os negócios prosperavam. As mulheres lhes permitia ter suas propriedades e manter sua fortuna por separado se o queriam. Deste modo ninguém as escravizava. Ambos os sexos eram soberanos, e os homens eram igualmente felizes. Houve um florescimento da civilização e as artes. Nossos campos eram abundantes, o comércio com a Suméria e Egito gozava de prosperidade e as artes da dança, o canto, a pintura e a escultura estavam em todo o seu apogeu. Os rumores das obras arquitetônicas de Maia se pulverizaram por todo o mundo. De todos os rituais iniciados em meus tempos, o rito do matrimônio era o favorito. As sacerdotisas se vestiam e preparavam a noiva, que era educada nas artes de agradar a seu marido e em métodos de assegurar a concepção quando desejasse. O marido também era preparado e instruído nestes assuntos. Nesses tempos era de conhecimento geral o fato de que o maior prazer se conseguia estimulando a fêmea ao ponto mais elevado do êxtase. A noiva se convertia no canal para toda a energia feminina na criação e o marido se convertia em toda a energia masculina. Essa união permitia que as forças do primeiro Criador e da grande deusa se expressassem na Terra. O segredo desta união é a concentração. Nós treinávamos ao casal para que obtivesse uma concentração profunda olhando-se mutuamente aos olhos enquanto estavam realizando o ato. Cada célula do corpo, assim como toda a consciência do ser, deve estar ali nesse momento. Todo pensamento deve estar enfocado no agora. Uma mulher não pode obter estados elevados de consciência nesta união se está preocupada com a lista de legumes ou alguma outra tolice. Pensar no passado ou preocupar-se com o futuro somente debilita a experiência. Receitávamos vinhos e elixires para aumentar a concentração daqueles que requeriam de ajuda, mas nossos melhores alunos não necessitavam nenhum tipo de ajuda exterior. As energias que eles emanavam reforçavam a fertilidade de nossa agricultura e a felicidade de nosso povo. Frequentemente curavam os doentes. No Vale do Indo se amava e se venerava aos animais.
Em nossas transações usávamos elefantes e bois. Chegamos a querê-los tanto que os venerávamos nos templos. Eu tinha lugares destinados para que os velhos se retirassem com segurança. Ali lhes amava e lhes protegia. Os meninos os visitavam com frequência. Muitos dos Lulus ainda conservavam o dom de falar com os animais e lhes buscava para que treinassem aos elefantes, ao búfalo asiático, aos bois, leões, gazelas e toda classe de animais. Até hoje meus olhos se enchem de lágrimas quando recordo aos meus 2 leões domésticos. Estas criaturas me amavam com todo o seu coração e foram uma grande bênção para mim. A sabedoria que me ensinaram nunca me deixará. O macho me permitia montar sobre seu lombo pelas ruas e nunca me abandonava. A fêmea me cuidava com os instintos firmes de uma mãe. Estou segura de que nunca senti tanto amor e lealdade como os que eles me brindaram. Depois de uns quantos centenas de seus anos, comecei a perder o encanto de estabelecer uma nova civilização no Vale do Indo. Os negócios estavam indo bem, os templos estavam construídos, e minhas sacerdotisas estavam tão bem treinadas que já podiam dirigir as coisas sem mim. Meu amigo Matali me levava com frequência à cidade suméria de Uruk para controlar as entregas de grão e coisas assim. Sentia saudades da Suméria, Egito e o Absud em que minhas cidades não eram tão sofisticadas, não tinha porto espacial com acesso à estação em órbita. Sentia-me como se estivesse estancada no interior do país. Além disso, não tinha marido. Matali dizia que por sorte não estava casada com nenhum de meus parentes, pois ele não os tinha em muito alta estima. Enquanto este dilema me deixava perplexa, me ocorreu uma magnífica ideia. Lá em Uruk, Anu estava outorgando os poderes de monarquia a alguns dos Lulus que mais sobressaíam na época. Anu lhes delegava um poder limitado àqueles que governavam as cidades. Damos aos Lulus controle sobre os assuntos humanos que careciam de importância para nós. A monarquia se estava convertendo em uma parte importante na nova vida da Terra. Porque não podia ser eu a encarregada de outorgar este poder. Se podia convencer a Anu de que eu podia substituí-lo, ele não teria que preocupar-se com tudo isso e teria mais tempo para si para as festas de Antu. Eu sabia que Antu gostaria da ideia. Antu sempre me tinha querido e eu tinha esculpido seu rosto nas estátuas das deusas de meus templos. O fato de ser a irmã de Anu lhe tinha outorgado um poder indisputável e tinha conexões políticas por toda a galáxia. Antu nunca pareceu lhe incomodar o fluxo contínuo de concubinas de Anu. Eu sempre suspeitei que ela sabia inundar-se em estados de consciência elevados. É uma dama tão feliz, cheia do que chamam hoje de vida. Com o fim de convencer a Anu e a Antu de que eu era a pessoa indicada para escolher os reis, construí um templo em Uruk. O templo em si estava dedicado a Anu. Na parte interior, a área mais importante, coloquei uma cama de ouro sólido com o nome de Antu gravado visível e belamente sobre ela. A cama estava elevada sobre um estrado e estava soberbamente adornada com flores frescas e sedas flutuantes. Este templo em Uruk se chamava a Morada de Anu. Mas a cama que estava dentro do lugar sagrado mostrava a todos a que mulher escutava Anu. Que detalhe! Ambos adoraram. Quando lhes pedi que me concedessem o direito de outorgar a monarquia, ambos concordaram. Claro que eu devia informar a Anu sobre minhas decisões. Minha bisavó Antu estava feliz com as perspectivas de minha nova carreira. E que melhor maneira de encontrar um marido. 9. Marduk. A guerra. Marduk, o filho mais velho de Enki, é o último homem na galáxia a quem eu quereria como marido. Enki amava a vida e as mulheres de todas as raças e por isso engendrou muitos filhos, os quais competiam entre si por terras, reino, exércitos e riqueza. Meu marido Dumuzi era o mais jovem dos filhos principais, mas já estava morto e não representava uma ameaça para nenhum dos outros. Nergal, casado com minha meia-irmã Ereshkigal, era o segundo na linha do poder. Enki chegou até a engendrar um filho com sua nora Ereshkigal. Possivelmente foi assim como ela recebeu as antípodas, onde Nergal reinava com ela. Enki teve muitíssimos outros filhos que chegaram a ser um verdadeiro ninho de víboras de irmãos e irmãs. Aparece em cena Marduk, que reclamava tudo para si mesmo. Alguns poderiam pensar que Marduk era de Marte, mas quaisquer que fossem seus genes reais, nasceu como um tirano réptil inato. Saiu da matriz de sua mãe calculando como ia controlar cada coisa e cada pessoa. Todos os rasgos répteis clássicos convergem em um grande Marduk. É muito alto, de olhos vermelhos penetrantes e pele amarela olivácea que é um pouco escamosa. Tem vestígios de gueura nas bochechas.
Nasceu com uma cauda como seu pai Enki, mas mais tarde a fez tirar por meio de cirurgia laser. Ele alegava que a cauda lhe estorvava, mas todos sabíamos que sua vaidade o tinha obrigado a cortar. A muitos parece que Marduk é esquisitamente belo, friamente magnífico e que tem uma mente brilhante e a concentração de uma cobra. Ele sim possui uma espécie de beleza, para quem gosta dessa espécie. Os filhos de Enki sempre estavam discutindo entre si, inclusive quando eram meninos. Quando Enki e seu irmão Enlil lutavam pelo poder, também o faziam seus filhos. Pode haver alianças temporárias, mas cedo ou tarde um queria impor-se sobre o outro e os irmãos chegavam aos golpes. Quando eram meninos, alguns dos moços receberam horríveis feridas dessas armas de plasma de brinquedo. Algumas das mães rivais ensinavam a seus filhos a colocar formas de pensamento de demônios imaginários nos sonhos dos outros pequenos. As mulheres aprenderam que se os filhos se mantinham no poder, também o fariam elas. Começaram a descuidar de suas filhas e só se preocupavam com procurar matrimônios poderosos para as pobres. Uma reunião familiar frequentemente era um desastre e às vezes chegava a converter-se em um motim. Os moços brigavam e suas mães os assolavam. Normalmente Enki se retirava no meio do temor e o desespero. Nunca gostou de disciplinar a ninguém. Depois de muito conflito e engano, a Marduk deu o Egito para que o governasse. Enki preferiu ficar no Abzu trabalhando em seus projetos genéticos, de modo que ele entregou o domínio do rio Nilo e os territórios adjacentes ao senhor Marduk. Imediatamente Marduk começou a construir enormes estátuas monolíticas de si mesmo por toda parte. Estas obras de arte aumentavam sua beleza e tinham como fim intimidar ou aterrorizar os Lulus. O mandato por meio da intimidação era o código de Marduk. Todos os tiranos da história da Terra de um modo ou outro se inspiraram no primogênito de Enki. Como o Egito era o domínio de Enki, sua prole ficou encarregada de regular os padrões climáticos ao redor do Nilo. Deste modo se controlava o fornecimento de água e se evitavam as inundações. Em Nibiru o controle do clima se faz por meio de reguladores de frequência. Na Terra um satélite em forma de disco de electroprata e ouro cruzava os seus e, por meio de emissões magnéticas que vocês ainda não conhecem, regulavam-se as quantidades de água e a formação de nuvens. Este procedimento fez que os Lulus pensassem que nós controlávamos o Sol e que nós somos deuses aos que eles deviam adorar. Marduk adorou esta ideia e se autodenominou Deus do Sol, Ra, e por todo o Egito fundou templos onde lhe adoravam. Ele era extremamente vaidoso e sempre queria sair-se com a sua. Deus Sol, o brilhante, possuidor de céu e terra e quase todo o título que dava aos outros deuses, Marduk o apropriava cedo ou tarde. Até que ele tinha medo. Parecia que Marduk tinha o poder de submeter a mente de Enki, exercia uma espécie de controle mental sobre seu pai. De algum modo toda a força de Enki se transferia a Marduk, o que deixava Enki impotente. A grande pirâmide de Gizé era chamada de Ekur, uma palavra que quer dizer casa que é como uma montanha. Enki e seus filhos construíram este Ekur em Gizé. Marduk escolheu o lugar em Ningizida, o filho de Enki era Shikgal, instalou a tecnologia pleiadense dentro. A pirâmide era o gerador principal de poder que usávamos em todos nossos veículos espaciais, os discos que controlavam o clima e os sistemas de comunicação. Nessa época as transmissões das Pleiades, de nosso planeta Nibiru e da estação de órbita, chegavam a Ekur. Aquele que controlava a grande pirâmide exercia o poder na família. Marduk e Nergal começaram a lutar pelo controle do Ekur. Marduk fez clones de si mesmo e formou um exército de guerreiros ferozes e valentões, grandes de estatura e facilmente substituíveis. Com estas legiões de clones atacou os exércitos do Nergal e sobreveio a guerra. Quando os filhos de Marduk conseguiram se apoderar do Ekur, venceu-os a ambição e a avareza. Começaram a brigar entre eles mesmos e moveram suas legiões para o portal espacial que pertencia a Enlil, o irmão de Enki. Esta briga provocou a Enlil e a toda a família e deu origem a uma larga e sangrenta guerra familiar que terminou dividindo a família de Anu em dois grupos definidos, os Enlilitas e os Enkitas. Enlil não aceitava que os filhos de seu irmão rival Enki controlassem o Ekur e o porto espacial. Não queria lhes entregar o manejo das comunicações entre as Pleiades, Nibiru e a estação orbital aos Enkitas. Enlil e seus filhos ficaram à altura das circunstâncias. Escolheu a Ninurta como chefe das forças Enlilitas contra Marduk. Ninurta, sendo filho de Enlil e Ninhursag, vivia para agradar a seu pai, executava suas ordens de uma maneira obsessiva e usualmente tinha êxito. Sempre me pareceu que Ninurta era uma pessoa muito estranha,
excessivamente egocêntrico e ressentido, uma espécie de menino mimado. Como era o centro de atenção de sua mãe, cresceu com algumas características insuportáveis. Quando fomos meninos, Ninurta e eu brigávamos violentamente. Mas esta vez estávamos brigando juntos no mesmo bando. Como neta de Enlil, eu sou Enlilita da Nascimento. Vi com agrado que o filho de Niursag saísse vitorioso nas batalhas para o grupo de minha família. Meu próprio pai Nanar também comandava exércitos. Eu insistia em ir à batalha. Tinha alcançado o nível de falcão dourado no conhecimento das armas. Lutei ao lado de Ninurta e uma vez lhe levei uma arma que necessitava com urgência. Suspeito que foi a única vez que se alegrou comigo. A guerra foi inefavelmente espantosa e usamos os Lolus como soldados. De vez em quando as grandes ondas de radiação chegavam a povos inteiros e Lulus inocentes morriam em quantidades. Muitos mais morreram de fome no domínio africano de Nergal porque Ninurta evaporou todas as águas nos rios e chamuscou as terras com fogo de plasma. Ninurta também usou o que vocês chamariam guerra química. O terrível míssil Madava envenenava tudo o que encontrava pela frente. Havia muitos tipos de armas destrutivas, mas a mais engenhosa de todas era a arma Ruadra. Esta produzia um holograma de enormes exércitos de monstros e demônios que atacavam armados com pistolas de plasma e que emitiam gritos horripilantes de guerra. Os Lolus de Marduk nunca se imaginaram que se tratava somente de uma aparição, de modo que deram a volta e fugiram deixando que os clones sozinhos enfrentassem as legiões de Ninurta. Ao final da guerra, Ninurta conseguiu alagar o Abzu, obrigando Enki e seus filhos a retirar-se da grande pirâmide. Empregando o amparo do Ekur, os Enkitas geraram uma parede de luz venenosa ao redor do complexo. Esta parede era um campo energético estimulado pelas enormes capacidades da grande pirâmide. Nenhuma arma das nossas podia penetrá-la. Ninurta convocou a meu irmão gêmeo, Utu, e lhe ordenou que ele cortasse todos os fornecimentos de água ao Ekur. Sem água não poderiam sobreviver por muito tempo. O desespero obrigou a um dos filhos menores de Enki a escapar para procurar água, mas em seu ousado intento a arma engenhosa de Ninurta o deixou cego. Um membro da mesma família fez muita agressão ao outro, o que não tinha ocorrido antes. Até o Marduk tinha utilizado assassinos para matar a meu marido do Muzi. Então interveio Niursag. Já tinha visto muito. Era algo muito vil que estivéssemos degolando seus Lulus, mas matar e aleijar aos membros de nossa própria família era algo intolerável. Ordenou a seu filho Ninurta que lhe desse uma roupa protetora contra a radiação e lentamente se aproximou do Ekur. Ninguém se atrevia a agredir Niursag, nem sequer Marduk. Ela é a filha de Anu e podem estar seguros de que Enki se sentiu muito nervoso quando lhe ordenou que baixasse a parede venenosa. Começaram as negociações de paz. Niursag informou a Enki e seus filhos que Anu lhe tinha dado autoridade para pôr fim a esta loucura. Ordenou a Enki que imediatamente se rendesse ante Enlil. Enki procurou Marduk para lhe pedir conselho e este aceitou. Nesses tempos Marduk ainda tinha medo de Anu. X. O Ekur é grande pirâmide em Gizé. O Ekur é um receptor natural de energias. Inclusive sem as melhoras da tecnologia pleiadense qualquer pirâmide recolhe e amplifica as frequências circundantes. De modo que a ira e o ódio que geraram nossas guerras se amplificaram com a presença do Ekur. Como consequência do ódio que sentíamos pelos nossos, a atmosfera da Terra se voltou pesada e se obscureceu. Esta nova densidade, na frequência baixa, estava penetrando dentro de cada coisa vivente sobre a Terra e a estava alterando. Em meio de sua sabedoria, Niursag se deu conta do que estava acontecendo, mas o resto de nós não o notou. Seus cientistas contemporâneos entendem o campo magnético que rodeia todos os corpos astrais, que se conhece como a magnetosfera. À medida que a magnetosfera rodeia todo o planeta, e é atraída para as regiões polares da Terra onde se concentra. Eles também estão conscientes de que a magnetosfera protege a Terra dos ventos reveses, que estão compostos de partículas de plasma de elevada energia que viajam a 200 milhas por segundo. Estes ventos reveses literalmente bombardeariam o planeta se não fora pelo campo magnético circundante que desvia os ventos reveses de plasma. O plasma é o material mais abundante em sua galáxia e, por conseguinte, uma fonte de energia apetecível. As pirâmides continham uma tecnologia nossa atualmente desconhecida para vocês que permitia acesso ao plasma dentro dos ventos reveses. Daí se tirava energia. As pirâmides se colocaram estrategicamente ao redor do planeta e se usavam como receptores de plasma.
O Ikur era o receptor de energia maior na Terra. Todas nossas naves espaciais estão dotadas de receptores similares de menor escala. É óbvio, todos os planetas que os pleiadenses colonizaram têm pirâmides para receber energia de plasma. O Ikur foi desenhado para conectar o plasma dos ventos reveses com o campo magnético que há no centro da Terra. Este plasma de alta energia se canalizava como um funil pelo eixo vertical da pirâmide, enquanto que o magnetismo do centro da Terra era dirigido para cima pelo mesmo eixo. Ambos eram concentrados em uma trajetória coerente e intensa, similar ao que seus cientistas conseguiram fazer com a luz na tecnologia laser. Milhares das que nós chamamos pedras cantantes recebem e conduzem esta energia. Há fragmentos enormes de âmbar, rubi e safira, cristais altos de citrina, esmeralda e água marinha estão em uma ordem harmônica com a ametista, o diamante e o quartzo. Muitas das pedras seriam desconhecidas para vocês, como por exemplo o zup, que se recolhe no sistema solar pleiadense. As pedras cantantes colocam-se de uma maneira consecutiva em uma espiral em todo o centro do Ikur. No centro da espiral há um cristal azul monolítico. O ápice do cristal se alinha perfeitamente com a ponta da marquise da pirâmide para que haja uma amplificação de energia magnífica. As pedras cantantes são um espetáculo digno de presenciar. Quando o plasma entra pela parte superior do Ikur e o magnetismo entra da Terra, encontram-se no cristal azul que está no centro. As duas energias se unem, redemoinham em meio de um vórtice de poder extremamente capitalista em forma de torés, uma forma geométrica que se parece com uma rosca de pão. Quando o torés se forma, as duas energias se convertem em uma bela união de forças em forma de espiral. O torés de fluxo magnético em consequência fica em movimento com um anel que volteia sobre si mesmo para dentro e outro para fora. Nesta forma criamos o movimento perpétuo. A beleza desta tecnologia não é algo incomum para nós. As formas que nós os pleiadenses usamos devem estar em harmonia com seu propósito, por isso, a função nunca é maior que a forma. Algo deve refletir-se e ser igual a outro ou se diminui o poder. Nossa espaçonave e nossas cidades são da beleza e elegância mais perfeitas. Estou consciente de que há um debate quanto a se a cobertura exterior do Ikur era de branco alabastro ou turquesa. Era de ambos. Em um lapso de 300 mil anos experimentamos com diferentes coberturas para ver qual gerava mais poder, mas a marquise sempre foi de ouro, pois este é um magnífico condutor. Depois de assinados os acordos de paz, autorizou-se a Ninurta para que desmontasse todos os sistemas bélicos do Ikur, deixando somente suficiente poder para controlar os climas e uns quantos instrumentos de comunicação. Eu segui para a Grande Pirâmide. Quando Ninurta desmontou as pedras cantantes, eu lhe pedi umas quantas esmeraldas. Ele se negou, indicando de uma forma Santerran que todas as pedras deviam ser transferidas ao novo centro de poder em Heliópolis, o domínio de Enlil. Ninurta, que sempre era rígido e inflexível, perseguia meu pai Nannar a todas as partes. Ambos eram filhos de Enlil, mas meu pai é tão encantador e bom moço, tão logicamente dotado que era evidente que entre os dois Enlil preferia meu pai. Ninurta somente podia esperar cumprir com seus deveres direito para ganhar a aprovação de Enlil. Por isso Ninurta era muito minucioso. Muito aborrecido. O dever e a integridade são qualidades maravilhosas, mas Ninurta não tinha senso de humor. Enlil é estrito em sua fidelidade à autoridade nibiruense e, uma vez que tinha promulgado uma lei na Terra, seguia ao pé da letra. Seu irmão Enki é mais flexível, mais criativo. Geralmente Enlil tomava partido por Nibiru, enquanto que Enki sentia um amor profundo pela Terra e os Lulus e frequentemente lutava pelo melhoramento da humanidade. Como parte do acordo de paz, Enki fez certas exigências em favor dos Lulus que tinham sido muito prejudicados por nossa guerra. Destruíram-se muitas cidades e os Lulus morreram em grandes quantidades. Enki exigiu que se restaurassem as cidades que tinham ficado em ruínas e que se construíssem novas. Queria dar aos Lulus a possibilidade de ser mais que trabalhadores escravos, portanto se decretaram leis que lhes davam a oportunidade de escolher trabalho apoiado em seus talentos. Lhes proporcionou uma extensa variedade de ocupações mais produtivas em suas estruturas sociais. Como consequência da devastação da guerra, limitou-se o poder dos filhos de Enki. Marduk se enfureceu quando se inteirou de que seu meio-irmão Ninjishida tinha sido outorgado Gizé e o controle sobre o Egito. Ninjishida era considerado neutro na divisão familiar porque é filho de Enki, mas sua mãe, Ereshkigal, é a neta de Enlil. Marduk cobiçava todo o Egito,
Ele queria o mundo inteiro. Ninurta deu o controle da nova capital da Suméria, Kish, o que lhe deu ainda mais poder e enfureceu mais a Marduk. Ele queria Kish o domínio da Suméria, assim como sua cidade favorita, Babilônia. Todos amávamos Babilônia, era tão formosa naqueles dias e seus famosos jardins eram um marco para muitos de nossos festivais mais famosos. O povo de Babilônia me chamava Estar, e em minha honra construíram um formoso portão de pedra coberto de ouro e lápis-lazuli. Se viajarem lá hoje, na cidade velha poderão ver vestígios dos templos que construímos para nós. De Marduk tinham arrebatado a maioria dos domínios que desejava. Refletindo sobre suas perdas, decidiu tomar uma atitude em segredo e inventou um plano para utilizar os Lulus contra os outros deuses. Seguindo um programa de austeridade, disciplinas de concentração intensas, Marduk ativou sua vontade de cobra. Por meio de cristais e raios de frequência colocou formas de pensamento nas mentes receptivas dos Lulus. Sua magia teve muito êxito. Pela primeira vez os Lulus pensaram que poderiam ser iguais a nós. Despertaram na noite com uma visão, uma torre enorme que chegava até o céu e o conhecimento de como construí-la. Parecia como se os Lulus chegassem de todas as partes da terra enquanto se reuniam nas planícies nos subúrbios de Babilônia. Começaram a construir uma torre que chegasse até o céu onde poderiam exigir igualdade de parte dos deuses. Um pouco muito perigoso. Marduk deve ter pensado que mais tarde poderia tirar essa tolice de seus cérebros. O deus Marduk dá, e o deus Marduk tira. Nessa época, os Lulus somente falavam em uma linguagem muito simples. Os conceitos complexos não se encontravam em seu idioma porque seu vocabulário estava restringido às palavras que necessitavam para executar trabalhos manuais ou obedecer ordens. Mas ainda possuíam restos de suas habilidades telepáticas originais da época em que ainda estavam em harmonia com os animais da Terra. Essas habilidades telepáticas estavam funcionando a pleno vapor quando de uma forma misteriosa começaram a reunir-se para construir sua torre até o céu. Quando Enlil se deu conta de que os Lulus estavam fazendo, apressou-se ao lugar, caminhou entre eles e os admoestou para que suspendessem o projeto. Disse-lhes que este ato era algo contra a vontade de seus criadores e que o deveriam deter-se ou do contrário seriam castigados. Para surpresa do Enlil fizeram caso omisso de suas palavras. Era como se nunca o tivessem visto. Enlil se deprimiu. Somente um deus poderia produzir esta magia e o único que eles imaginavam que poderia fazê-lo era o desprezado filho de Enki, Marduk. Enlil sabia que teria que tomar medidas drásticas e gerar um campo energético mais forte que o de Marduk. Enlil destruiu a Torre de Babel com um raio de partículas. Os Lulus ficaram estupefatos. A maioria morreu e os que tiveram a má sorte de viver experimentaram as agonias que produz a radiação. Além disso, sua memória tinha sido removida. Os Lulus caminharam cambaleando sem rumo, sem saber aonde ir ou de onde tinham vindo. Era algo deprimente. Cada Lulu começou a sentir uma parede invisível de separação que crescia a seu redor por toda a terra. As cidades e os povos ficaram invadidos pelas frequências de separação de Enlil. E a partir desse momento todos os humanos foram animados a pôr em destaque sua heterogeneidade e a desenvolvê-la. Para cada região se criaram novos idiomas. Umas raças começaram a denegrir a outras e as pessoas e lhe ensinou a temer-se mutuamente. Os Lulus aprenderam a odiar e a brigar entre eles mesmos. Além disso, a cada deus deram nomes diferentes. Houve disputas quanto a qual dos deuses era o verdadeiro, embora frequentemente só se tratava do mesmo deus, mas com um nome diferente. Me chamavam Star, Vênus, Ator, Afrodite, Lakshmi, Rhiannon e muitos outros nomes. Fomentou-se a dissensão entre os Lulus. Nunca mais permitiu a seus antepassados unir-se contra nós e nunca mais recordaria a espécie humana que todos vinham da mesma fonte, uma criatura selvagem da terra e minha tia, a Vonin. Minha última experiência com Ekur tem a ver comigo e com Marduk. Talvez recordam que quando assassinaram a meu marido Dumuzi, foi Marduk quem esteve por detrás de tudo. É certo que antes e depois da guerra meu maior desejo era governar o Egito, mas Dumuzi era muito fraco para apropriar-se dele por si só. Egito era tão rico e, com minha ajuda e resolução, este poderia ter sido domínio de Dumuzi e eu teria sido sua rainha. Marduk estava decidido a frustrar minhas ambições. Nunca gostei de estar ao lado de Marduk. Sua necessidade de controlar a todo mundo era tão insuportável. Até seu aspecto me repugnava. Sua beleza cruel e majestosa tinha como único fim gerar temor.
Houve uma investigação depois da morte de Dumuzi. Marduk alegou que, embora ele tinha dado a ordem de deter sua fuga, a morte de Dumuzi tinha sido um desafortunado acidente, a consequência de tropas muito agressivas. Durante a guerra eu obtive fama por minha coragem e domínio das armas. Quando escutei a desculpa tão patética de Marduk pelo assassinato de meu marido, perdi a razão. Anunciei minha determinação de acabar com Marduk. Como eu tinha a reputação de uma combatente aguerrida, e que inspirava temor, Marduk fugiu para o Ikur. Voei para as pirâmides. Vestida com uma armadura de ouro e brandindo minhas armas, de uma forma arrogante ordenei a Marduk que saísse. Ele não me fez conta, algo que eu detesto e, é óbvio, perdi a calma, lhe lançando toda classe de maldições a Marduk. Levantei meu raio de plasma e comecei a disparar aos lados da grande pirâmide. As pedras do Ikur começaram a tremer. Foi todo um espetáculo. Com meus peitos ao ar e formosa desatei minha fúria pasmosa. É que eu sou muito apaixonada. Todos contamos piadas depreciativas sobre a operação da cauda de Marduk, e lhe gritei grande serpente e outros nomes excelentes que não vou repetir aqui. Os outros deuses se estavam pondo nervosos. Meu irmão Utu decidiu chamar Enlil e, conscientes de que Anu é a única pessoa que eu escuto, Enlil o chamou. Sobre os céus de Gizé apareceu um holograma de Anu. Ele me rogava, sua amada Inanna, que desistisse de minha ira. Anu sabia que Marduk tinha escondido armas no Ikur e não queria que sua Inanna fora machucada. Ele me ama. Anu me aconselhou que levasse Marduk a julgamento diante dos deuses. Eu aceitei porque depois de tudo não sabia como ia entrar na pirâmide e já me estavam acabando as imprecações. Nós nunca antes tínhamos tido um julgamento real. Com Enlil, o tinham banido por violar a sua futura esposa, mas nunca foi processado em uma corte. Ninguém sabia o que fazer e ninguém queria julgar a outro deus por algo que eles quereriam fazer mais tarde. Abriria-se um precedente de castigo que algum dia recairia sobre eles. Posto que Marduk tinha contratado alguém para que matasse Dumuzi, seria seu crime punível com a pena de morte. Ninguém queria pronunciar uma sentença de morte sobre um membro da família de Anu. Disseram-me que fizesse eu mesmo a punição e minha adrenalina ainda estava fluindo. Me ocorreu o castigo perfeito, selar Marduk dentro do Ikur, ou seja, enterrá-lo vivo, sem comida e sem água. Como ninguém queria tomar a iniciativa, todos estiveram de acordo com meu plano, enterraria-se vivo Marduk no Ikur. Eu estava feliz. Eu sabia que sem água e comida, a energia da pirâmide manteria vivo Marduk por um tempo. Isto lhe assegurava uma morte lenta, prolongada e horrível. Estava muito feliz comigo mesma. Eu sou tão criativa e tinha vingado Dumuzi. Não é que tivesse estado muito apaixonada por ele, mas tinha chegado a desprezar Marduk e o queria fora de meu caminho para sempre. Pessoalmente estive lá para as cerimônias. Simplesmente se baixaram alavancas e blocos enormes de pedra caíram um em cima do outro, selando Marduk em sua tumba. Bom, Marduk tem mãe. Ela não estava muito feliz com o que tinha passado e começou a suplicar a Enki. Ainda mais patética foi a irmã esposa de Marduk, Sarpanit, que desfilava nua dia e noite frente ao Ikur. Fez todo um espetáculo chorando e golpeando as paredes com suas pequenas mãos que sangravam. Reuniu-se uma multidão de Lulus a observar e Enki fracamente cedeu. Pressionou-me para que me retratasse. Enki e eu fomos muito bons amigos. Depois de tudo, ele me tinha dado os meios divinos. Então, relutantemente, aceitei que o soltassem. Eu sabia que isso era um engano mas não podia discutir muito tempo com Enki. Então aceitei com a condição de que Marduk fizesse oferendas em todos meus templos para suplicar minha piedade. Removeu-se então a marquise da pirâmide por meio de raios de plasma poderosamente concentrados e ficou em liberdade Marduk. Se Marduk e eu nos tínhamos desprezado antes, podem imaginar que este pequeno incidente não melhorou nossa relação. Talvez de vez em quando ele despertava na noite, e ouvia meus gritos horripilantes, que o enterrem vivo. Ele já era meu inimigo e eu sabia que eventualmente procuraria a vingança. Mas enquanto isso tinham mandado ao exílio como castigo pelo assassinato de Dumuzi. As ambições de Marduk de governar o mundo não desapareceriam tão rapidamente. Algum dia retornaria. Escuros e cavilosos, os olhos vermelhos de Marduk impregnavam minha alma. Senti-o esperando, conspirando em meio de sua ira silenciosa. 11. Gilgamesh. No sistema solar pleiadense nós somos recoletores de informação para o primeiro criador.
O primeiro Criador é e nós somos enviados a reunir experiências no tempo e o espaço. Vocês poderiam me julgar com apoio nas normas de seu mundo, mas eu nunca me julguei mesma. Eu simplesmente estava vivendo e aprendendo. Se uma experiência não era satisfatória, seguia com outra. O primeiro Criador manifesta uma matriz de matrizes a que chamamos Deus a Mãe e a partir dela se originam muitas outras fontes de criação. Uma multidão de seres elevados criam os pensamentos. Estes se convertem em som o qual a sua vez flui a seu próprio nível de frequência e manifesta as realidades. Minhas aventuras foram parte de todo o movimento que tinha sido criado antes de mim. Eu venho de uma linhagem, eu sou o primeiro Criador, a deusa mãe e também sou meus antepassados antigos de outras dimensões e sistemas. Sou parte de Anu e Antu, sou Enlil e Nilsag e levo os meus próprios pais dentro de mim. A consciência de tudo que veio antes de mim expresso em meu poder para criar. Naquela época na Terra eu não via que minhas ações pudessem machucar aos Lulus e as suas futuras gerações, vocês. Certamente não sabia que esse dano retornaria à minha vida e construiria a parede. Depois de que Anu me outorgou o direito de conceder a monarquia, eu voava entre o Uruk e o Vale do Indo. Através de minhas rotas de comércio havia um fluxo abundante de grãos e outros produtos. Minhas sacerdotisas se faziam mais ricas cada dia e todo mundo era feliz. Não obstante, eu seguia sem marido. Estava nas mesmas condições que a minha tia, a Vonin. Não via nenhum candidato apto para me casar. Durante os anos via como Niursab ficava mais retraída e rígida. Eu não queria terminar como ela. Não sou o tipo de solteirona e me sentia como um canhão solto em coberta. Eu era tão formosa e somente um pouco desumana. O que era o que tinha que fazer? Com o fim de solucionar este pequeno problema, resolvi combinar o ritual da monarquia com o do matrimônio sagrado. Nesta cerimônia tão formosa, o futuro rei se convertia em meu marido por uma noite. O templo era coberto de flores e banhado com a luz das velas. O aroma das flores e os sons de bela música enchiam os salões do templo. Vestia-me com sedas, coroavam-me com uma tiara de ouro e os sacerdotes e sacerdotisas me conduziam à cama sagrada onde esperava meu amado. Desta maneira tive muitos filhos e dava origem a muitas linhagens reais a partir destas cerimônias. Eu, que não tinha marido verdadeiro de minha própria raça, podia desfrutar da cerimônia de bodas uma e outra vez. Entre os Lulus era muito popular a cerimônia do matrimônio sagrado, motivo pelo qual eles me amavam muito e eu obtive poder sobre as cidades. Este costume de ter filhos com os Lulus era muito comum entre os homens da família de Anu, em que perdeu a conta de quantas amantes tinha tido ou quantos filhos tinha engendrado. Meu pai Nanar e meu irmão Utu não eram diferentes. Eu simplesmente lhe dava forma a uma prática comum e a convertia em um ritual detalhado. Esta cerimônia do matrimônio sagrado me converteu na pessoa mais apreciada pelos Lulus. Dita cerimônia também me permitiu formar homens suficientemente capazes para que me chamassem atenção. Eu lhes transmitia conhecimento, sabedoria e magia. A maneira mais segura de transmitir estas frequências se encontra no ato de união sexual executado com a consciência mais elevada e uma concentração profunda. Eu sou uma perita nestas coisas e muitos homens se beneficiaram destas iniciações. Por meio de minha infusão genética, o DNA dos Lulus se fortaleceu e se amplificou. Sem sabê-lo também eu atei as linhagens de milhares de seres humanos e por todas as suas vidas futuras. Meus genes se infiltraram em um rio de pessoas e sem eu mesma sabê-lo estava me convertendo em parte deles. Já sabem como é isso, a gente está sentado por aí um pouco aborrecido esperando que passe algo emocionante e, por sincronia atraído a um novo mundo, sem nenhum pensamento consciente quanto a onde irá. A promessa de uma experiência nova e fresca o atrai e fica apanhando na rede do tempo. Desta mesma forma eu estava para sempre atraída pela vida da Terra e pelas vidas de seus habitantes. Meu irmão Utu estava felizmente casado com sua esposa, Aya, e de vez em quando eu os visitava. Utu e eu estávamos muito unidos e sei que ele me quer, mas se mantinha muito ocupado com os transportes da Terra para a estação espacial e escassamente tinha tempo para nos ver. Aya estava muito ocupada com seus filhos, suas escolas e sua roupa. Ninurta e sua esposa, Gula, estavam na mesma situação. Gula não falava de outra coisa que de seus meninos. Ninurta tinha tantas obrigações que não tinha muito tempo para ver sua esposa. Eu admirava estas mulheres por sua dedicação a seus filhos, mas isso não era suficiente para mim. Não via a hora de retornar aos templos para me informar sobre o movimento comercial.
A cerimônia do matrimônio sagrado me deu a liberdade de desempenhar meus cargos e de desfrutar dos prazeres de muitos maridos e muitos filhos. Minhas cerimônias atraíam homens de todos os lugares do mundo. Eu estava acostumado a observar os homens que entravam nos templos e indagava sobre suas capacidades e inteligência e me acostumei a escolher os melhores. Então um dia conheci um homem que rechaçou minhas propostas, Gilgamesh. Meu irmão Tu tinha convertido no quinto governante da dinastia de Uruk. Nesse tempo eu estava em uma viagem de negócios no Vale do Indo e meu irmão Tu estava ansioso para conceder a monarquia a Gilgamesh. O Tu estimava muito porque ele pertencia à sua linhagem. Numa época, o Tu sentiu uma grande atração por uma das sacerdotisas de meu templo e esta união produziu um menino varão que era tão apetecível que por sua vez se uniu com uma dama nibiruense. Seu filho era Gilgamesh e sustentava que era 2/3 Deus e 1/3 humano, asseveração que segundo eu, lhe dava certos direitos. Gilgamesh era extremamente formoso, o que vocês chamariam um homem e tanto. Era muito popular entre as pessoas, todo mundo o queria, e o Tu estava encantado com este rei herói que levava seu sangue nas veias. Como era muito inteligente, Gilgamesh começou a aprender tudo o que podia sobre a história da Terra e a família de Anu. Quanto mais aprendia, mais obcecava a ideia da morte. Gilgamesh não queria morrer. Depois de tudo, raciocinava, ele era 2/3 Deus e portanto deveria ser imortal como o Tu e os outros deuses. Rogou a sua mãe e a seu avô que o ajudassem. O Tu basicamente lhe disse que esquecesse o assunto, que os outros deuses não o permitiriam e que devia desfrutar do tempo que lhe tinha atribuído. Consternado e deprimido, Gilgamesh começou a beber em excesso. Exagerou na comida, na bebida, no sexo e se tornou briguento. Estava desesperado por esquivar a ideia do temor à morte. Seu comportamento excêntrico e seus ímpetos violentos interrompiam o fluxo de vida normal em Uruk. Os deuses pensaram que teriam que fazer algo para acalmá-lo.